Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates, que hoje, obrigatoriamente, ele que participa sempre do programa, hoje, obrigatoriamente, especialmente está aqui, o brigadeiro Raul José Ferreira Dias. Por razões óbvias, é um dia muito triste para todos nós, brasileiros, não só quem milita no esporte, gosta do futebol e vive futebol, mas eu acho que a comunidade internacional está muito chocada com esse maior acidente aéreo que vitimou a equipe de futebol. Eu me lembro que em 1990, quando usei pela primeira vez um telefone celular, eu fui à Catedral de Superga, em Turim, onde o Sebastião Lazzaroni e alguns jogadores, mais a comissão técnica, foram depositar uma corbelha de flores. Os 39 jogadores da delegação do Torino, que bateu no alto do morro de Superga, onde está a Catedral de Superga, e morreram todos os jogadores, inclusive o Mazzola, pai do Sandro Mazzola, que jogou a Copa de Setembro. Então o brigadeiro está aqui e vai nos falar sobre esse terrível acidente aéreo, que é o maior já vivido pelo esporte no mundo inteiro. Foram quantos mortos? Até agora são 70 e... Mas parece que diminuiu o número de gente que não embarcou, enfim. Sim, mas são 70 e alguns. 70 e alguns. E parece que 5 ou 6 sobreviventes. Pedro Westphalen, nosso secretário dos Transportes. O tema é esse, não tem como ficar consternado. Cada um de nós perdeu um amigo, particularmente ali em Tupã-Seretão, o menino Décio, que é diretor financeiro da Chapecoense. Filho da Nadir, uma quase irmã minha da minha família, irmão do ex-cunhado, estava no avião. Morreu jovem, bem sucedido, com todos os outros. Então não tem quem não conheceu o Paixão e seus filhos, né? A gente ligado ao futebol, e eu fui muito ligado ao futebol, então hoje é um tema que dificilmente vai se fugir dele aqui. Secretário Fábio Branco, que agora tem ampliado a sua secretaria, mas ainda não mudou o nome, né? Não, o nome... Ela continua como Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia? Sim, mas no início do governo ela foi uma fusão de 3 secretarias. Já foi uma fusão de 3 Já foi uma fusão de 3 secretarias. O conceito do governador é, primeiro, do enxugamento da máquina. Sim. E o outro é um conceito de desenvolvimento, da ligação da ciência, tecnologia, inovação para um novo processo de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. E foi anexada junto à secretaria apoio a micros e pequenas empresas e economia solidária, que eram 3 secretarias, foi fundida numa só. Perfeito. Nosso magnífico reitor da Universidade de Passo Fundo e hoje presidente Comung também, José Carlos de Souza, que é o nosso reitor da UPF. Eu quase que lhe promoveram para mais uma universidade. Pois é. O UPF e não, é o UPF. É o UPF, exatamente. E presidente da Comung. Prazer tê-lo aqui. Uma alegria poder participar aqui do Pampa Debates e poder dividir esta bancada com os ilustres convidados, trazendo algumas informações a respeito do cenário educacional, tanto no que refere à Universidade de Passo Fundo, como cenário estadual, no que tange ao ensino superior. Perfeito. Tem gente que reclama que nós temos excesso de universidade de direito, de medicina. Pô, a gente reivindica por educação, né? Eu acho que quanto mais universidades tivermos, melhor. Quanto mais escolas, tem que incentivar as escolas. Eu acho que é um processo que o governo, por isso que eu achei brando. Estou achando até que o Michel Temer, eu esperava mais, que nós tivéssemos a privatização da educação, a privatização da saúde. É isso que eu espero. Eu espero que isso aconteça um dia para que o OPF possa se independizar e o governo compre vagas, que vai sair muito mais barato. Seria o ideal. Quando a gente olha para o Plano Nacional de Educação, está muito claro, na meta 12, por exemplo, a inserção de cada vez um número maior de universitários nos nossos cursos superiores. Mas essa não é a realidade. Nós não estamos conseguindo ampliar o número de participantes dos nossos bancos escolares. Nós temos visto agora nos últimos anos uma redução, principalmente nesses 2 últimos anos, 2015 e 2016, redução de alunos em todas as escolas superiores. O que é um absurdo, né? É um absurdo, evidente. Um país que precisa de incentivos na área do ensino superior
ter a ausência de uma política que possa contemplar. E está na hora, a eu não sei o que pensa o senhor, está na hora de tratarmos da qualificação dos professores. Nós precisamos de cursos de qualificação de professores. Isso deveria ser incentivado pelo governo, promovido pelo governo. Aí sim, porque os nossos professores estão muito mal formados, em todas as esferas, seja do ensino colegial, do meu tempo primário, depois ginásio científico, era nosso tempo, né? O senhor já pegou uma mudança? Não. Na Primário, depois o ginasial. Científico. Exame de admissão. Exame de admissão ao Pedro II. O lápis da Adelina. O lápis da Adelina. Tinha aquela coisa, quando o cara ia fazer o clássico, já havia uma desconfiança, né? Foi fazer o clássico. Mas, Paulo Sérgio... Eu fiz o científico, quero dizer. Eu também ia fazer o científico, né? Mas há necessidade de uma reforma do ensino. O modelo que está aí, ele não consegue mais dar conta dos resultados que a sociedade espera de formação dos alunos, por exemplo, no ensino fundamental. Ele chega na universidade com muitas deficiências. A estrutura precisa ser modificada. Como se faz isso? As instituições de ensino podem contribuir, sem dúvida nenhuma, devem contribuir, mas tem que ter uma política mais efetiva de parte do Estado, e não apenas fazendo referência aqui ao Estado do Rio Grande do Sul, mas o Estado-nação, ou seja, do governo federal, para dizer claramente o que ele espera do ensino fundamental, porque isso vai ter reflexo no ensino superior. Hoje Secretário... nós temos um número bastante grande de cursos superiores, mas o resultado da formação desses profissionais não consegue transferir para a base de formação do ensino. Por isso que dá espaço para o OAB, fazer o exame de ordem, né? Isso é um tema recorrente aqui, eu reiteradamente bato sempre nessa tecla aqui. Passo Fundo hoje tem 3 faculdades de medicina. Podia perfeitamente ampliar o PF, que é uma excelente faculdade de medicina, pode formar excelentes profissionais. O que se fez no Brasil? Se precisavam mais médicos, então se criam faculdades de medicina, 200 numa tacada só. Isso é não ter planejamento, é o que levou o país ao caos, é a falta de gestão. O problema é a formação do professor. Sim. Não tem professor. Não tem professor, não. O pior é que a gente coloca no mercado desse menino, credenciado pelo diploma, mas incapacitado do exercício da profissão. É um problema em todas as profissões. Além do custo, né, secretário Pedro? Ali é só te dar mais condições de aumentar, que supriria a necessidade. Sem dúvida. Não, e agora fica para o secretário de Desenvolvimento, antes de entrar no assunto do acidente aéreo aí com... que esse tema me deixa extremamente irritado com a educação do nosso país. Mas por isso que eu estou dizendo, a reciclagem dos professores, a formação de professores hoje é mais importante que qualquer outra coisa. Se nós nos direcionarmos para isso, pegar as universidades de medicina, as faculdades de medicina, para trabalhar a formação de novos professores, nós vamos ver um novo momento. Que do jeito que está fazer uma ponte jovem tem que criar uma faculdade de engenharia agora. Mas que é isso? Não existe. Na verdade, o que está faltando é um pouco de conceito. Planejamento, conceito do que quer se priorizar efetivamente. Não, o Branco, isso foi uma ideologia durante 13 anos implementada para acontecer o que está acontecendo. Isso foi programado. Na verdade, piorou, porque, na verdade... eu acho que mas quando eu digo de conceito, é porque o interesse não é a qualidade no final, é a quantidade. E essa quantidade tem efeitos muito negativos para a sociedade. Como disse, profissionais... então, o incentivo ao passar... um incentivo ao aumento sem ter um planejamento, uma organização dos tutores, e eu concordo com o reitor, eu acho que esse é um papel que precisa vir da base. Certo. Né? Porque não vindo da base, e uma das coisas, falando um pouquinho da secretaria, né? De conceitos e de o que se entende como um processo de retomada. Muitas discussões, e o professor Renato, né, que trabalhou no Comum, que trabalha lá junto comigo, e tem me ajudado muito nesse trabalho de despertar o empreendedorismo das pessoas. Não existe um processo de desenvolvimento se nós não tiver a cultura do empreendedorismo. Nós não vamos conseguir ter carteiras assinadas e concurso público para toda essa juventude que está vindo aí. Cada vez vai ter menos carteira assinada e cada vez vai ter menos concurso público. Então, a saída vai ter que ser o empreendedorismo. Agora, o empreendedorismo tu não consegue só implantar na universidade. Nós estamos construindo um processo de que seja uma disciplina obrigatória no ensino fundamental, no ensino básico, ensino médio, até para quando esse aluno chegar lá na universidade, ser mais exigente com seus professores, ser mais exigente
sabendo o que ele quer, se tornar um profissional que ele vai sair dali e vai poder tocar a sua vida. Ele não vai depender de uma carteira assinada, não vai depender de um concurso público. Hoje, chega nas universidades, quantos não quer, só que a maioria quer ser concursado ou fazer um concurso público, que também hoje não está mais em moda. Então, a educação é fundamental da base. Agora nós tivemos, eu acho que poder falar um pouco, quando nós convivemos e se vê outras culturas e outros processos de desenvolvimento, nós estamos vendo que nós estamos muito aquém. E aí eu concordo com o Pedro, eu acho que os últimos 15 anos, os últimos anos, ele foi perdido na condição de não querer a qualidade, não exigir a qualidade, querer quanto pior, melhor, porque esse é um processo de destruição, de autodestruição. Eu já tenho ido em busca de investimentos, né, e fora, e aqui e fora, mas eu tenho visitado muitas empresas até fora. Nós entramos numa fábrica aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, e é exigido tanta coisa, né, de IPIs e exigências de normas e cobranças para não produtividade. Quando tu vai fora, eu entrei em fábricas monstruosas, assim, de quilômetros de... Tu não usa IPI, a locomoção dentro da fábrica com bicicleta, máquina, bicicleta, só que as pessoas estão lá concentradas para trabalhar, concentradas para dar o seu resultado. Independente do que tem, ele está lá comprometido com aquilo que ele faz. Ele está contente com aquilo que ele faz. E nós aqui, ao contrário. Nós temos, às vezes, muito mais punição ao investidor, ao investimento, do que ajuda nesse processo. Secretário, haja vista a essa debandada de muitos empreendedores e empresários nossos estão indo para o Paraguai aqui do lado. Hoje eu sei disso, nós estamos acompanhando isso, até porque não só com um custo mais barato, mas aí tu tem uma energia mais barata. A mesma energia nossa, né, que sai daqui... As regulações muito mais simples. Vão para lá e vão fazer. A nossa sorte é que ainda não tem a confiança, né, do legal e a garantia legal e a preocupação que o investidor também tem no futuro, que é a vantagem ainda que o Brasil ainda tem essa garantia. O novo Eldorado agora da América Latina, da América do Sul aqui especialmente, é o Paraguai. Sim, são várias empresas. Os números que eu tenho acompanhado, não sei como é que o governo do Estado está vendo isso, mas os números que eu tenho acompanhado, secretário, são até preocupantes, porque realmente são empresas importantes, certo? E que eles estão ok. O Brasil não quer, o Rio Grande do Sul não quer, eu vou ali para a esquina, vou para o Paraguai. Eu estive na Holanda agora no começo do nosso governo para tratar sobre as nossas hidrovias e procurar parceiros para barcaças. Mandaram comprar no Paraguai. A Holanda veio para o Paraguai e não veio para cá. Está construindo lá e se instalam lá as empresas para que essas barcaças sejam vendidas pelo Paraguai pela facilidade que existe em implantar uma empresa lá que nós não temos aqui. Aqui a gente já tem de fechar a empresa. Agora vamos entrar na questão dos incentivos fiscais, que eu sou favorável. Existe guerra fiscal, nós temos que entrar. Não, eu também sou favorável. Acho que é um tema importante que, como a sociedade hoje está tendo a oportunidade de discutir um novo Estado, né, que é um divisor de água, que eu tenho dito, né, que o governador tem tido a coragem, né, de poder propor um novo Estado e que nós temos, eu acho que bem divididos. Um Estado que nós estamos hoje, que é um Estado antigo, que deixou de ser indutor do desenvolvimento, nós deixamos de ser referências. É dificultador do desenvolvimento. Hoje é travancador, eu sempre digo que é um travancador. É um bom termo. Pode usar o adjetivo que quiser. Mas ele não ajuda. Bloqueador, travancador. E um Estado que já foi referência em educação, já foi referência em saúde, já foi referência em qualidade de vida, e que nos últimos 30 anos, se nós avaliar, nós só perdemos espaço. Só perdemos espaço por não ter essa situação, né, de poder ser inovador. Eu acho que a transparência é fundamental nos incentivos, nos financiamentos de BRDE, de Badesul, do BNDES lá em cima. Eu acho que isso tem que ser levado a público. Eu sou inteiramente favorável a essa movimentação do Ministério Público. Não, eu também. O governo também é favorável. Por exemplo, a Brahma sair como saiu aqui da Cristóvão Colombo e ir para Viamão com Fundopem, com todos os incentivos e desempregar tantos funcionários, toda robotizada. Isso não pode acontecer. Então é isso que as pessoas precisam entender e tem que ver. Paulo, para entender tem que ver. Eu concordo. Eu acho que essa ação, medida judicial, o governo do Estado é favorável. Eu acho que tem que ter um processo de transparência. Todas as informações, aquilo que não fere ao sigilo, que eu acho que essa
essa coisa que tem que ter um pouco de cuidado. O sigilo bancário. O sigilo bancário porque, ele não pode. Como o dinheiro é entesourado. Tá, que o Banco do Brasil não revele, que o Bradesco não revele, que o Banrisul. Mas o dinheiro do desenvolvimento é um dinheiro do Tesouro. Claro, e ele tem que ser transparente. Na sua essência, ele vem do contribuinte. Então, o contribuinte tem que saber onde é que está botando o dinheiro. E ele é transparente. Hoje, na Secretaria, é onde é tratado todos os incentivos de Fundopem, né, que é uma lei, claro. Sim. E nós estamos lá abertos, já tivemos sempre a visita do Tribunal de Contas, de todos os processos de fiscalização que nós fizemos na exigência daquilo que foi proposto e as prestações de conta que são exigidas, seja de emprego, seja de investimento, para ele poder depois fazer a fruição dos investimentos que eles foram feitos. Agora, eu gosto desse debate, Paulo, acho que é muito importante, porque quem tem a ideia de que os incentivos é que prejudicaram o Estado é um grande equívoco, porque muitas coisas que estão hoje aí só vieram graças a um incentivo. Sim. Se não tivesse incentivo, tinha ido para outro lugar. E cobra que não cobrava. Então esse é um diferencial. O cuidar, e eu sou favorável, já me manifestei favorável a essa ação do Ministério Público, solicitado e ainda hoje tivemos uma reunião com o secretário Giovanni, as contas vão ser tudo entregue, tudo aberto, tudo tranquilo. Claro. O que nós temos que ter cuidado são com as informações de sigilo ou de preocupação para não afugentar o investidor. Porque o que acontece... Mas quem não deve não teme. Né? Não, quem não deve não teme. Mas a garantia jurídica do sigilo, ele podem... Eu acho que tem que ter só o zelo e o cuidado com os dados. Porque, às vezes, com a informação... Se tu tiver uma análise subjetiva ou daquilo que tu quer fazer, tu sabe que tu pode jogar para onde tu quiser. Esse é o receio. E eu estou disposto a fazer isso. E é o receio de quem toma. Esse é o problema. Porque se nós formos olhar quem são os tomadores, nós vamos cair de costas. São sempre os mesmos. Não, hoje nós temos... Não estou dizendo nem aqui agora no governo Sartori. Histórica. Mas eu olhar fulano, tu olha aqui é lá é o mesmo. Aí o segundo é o mesmo. O segundo no outro banco. Mas, Paulo, entra um pouquinho... Aí entra uma questão... Só queria, só para fechar o raciocínio que eu acho que é importante. É que, como nós estávamos falando aqui, que o Rio Grande do Sul tem ficado para trás, que é tudo mais difícil aqui, tu vai aprovar um licenciamento que hoje melhorou muito, a secretária Ana Perini tem feito um trabalho de desburocratização, mas o trabalho dela ela tem feito. Saiu de 1.000 dias, de 1.000 dias para 100 dias, hoje está em 130 dias hoje. Mas não pode chegar lá e dizer, não, esse é isso aí é uma questão técnica, não é política. Não, cada projeto tem a sua prioritária, a sua prioridade. Né? Agora, se tudo essa marca ficar e tu não tiver essa garantia de que, o investidor olha para o Rio Grande do Sul, se eles não se acertam lá, o que eu vou fazer lá? Se o executivo tem que ir por justiça... O ambiente, eu tenho dito muito, todos os lugares que eu tenho ido, nós temos trabalhado para a desburocratização. Nós temos que sair de um conceito de desenvolvimento do Estado para que ele seja receptivo ao desenvolvimento e não punitivo ao desenvolvimento. E essa é a preocupação que eu tenho um pouco de receio de que como tratar esse assunto. Eu acho que a transparência ela é fundamental, o governador é aberto à transparência, o secretário Giovanni é favorável a essa ação da Justiça e vai entregar tudo. Agora, nós temos que ter cuidado de como trabalhar essas informações para não prejudicar a imagem do Rio Grande do Sul. E agora, aqui no Pampa Debate, chegou o momento do engenheiro. Momento do engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiro. Você, que como eu, engenheiro desempregado, como o nosso presidente do Senge que está aqui, o Alexandre Volman, nós sabemos que em 2016, mais de 1.500 profissionais se tornaram sócios do Senge. E você sabe por que este número não para de crescer e alcançará mais de 1.800 até o final do ano? É porque no Senge temos excelência no plano de saúde com o Senge Unimed. Temos segurança no plano previdenciário com o Senge Previdência. Temos descontos em universidades, meu caro reitor da UPF, nas universidades em curso de qualificação. Temos representatividade nas negociações coletivas. São só algumas das vantagens ao alcance de toda a categoria e, claro, dos seus dependentes. Acesse o portal Senge e conheça também o serviço de assistência jurídica ampliado em 2016 para engenheiros de Caxias do Sul, de Rio Grande, sua terra, Fábio Branco, de Pelotas, Bagé, Santa Maria, Panambi, Santo Ângelo.
e toda a região metropolitana de Porto Alegre. Então faça com mais de 14 mil profissionais de todo o estado. Associe-se ao Senge e descubra todos os benefícios de ser sócio. Sindicato dos Engenheiros, cada vez mais, nosso maior projeto é você. Não esquecendo que a vida é feita de momentos especiais e para você aproveitar ao máximo cada um deles, a Unicred oferece planos de seguro de vida que garante a sua tranquilidade. E você deve conversar com um de nossos gerentes e conhecer estas vantagens e os benefícios que traz para você a Unicred, que protege ainda mais a sua vida e a vida de sua família. Seguro de vida Unicred. Valorizar a sua vida é o trabalho da nossa Unicred. Alexandre Volman, prazer tê-lo aqui. O senhor está aplaudindo o pacote do governo ou não? Não estou aplaudindo. Pois é, o programa é plural, né? Então tem todo o direito de fazer. Ontem eu quero dizer que na Agas, um evento tinha lá mais de 1.200 empresários e o Cairoli foi aplaudidíssimo ontem. O pacote do governo foi aplaudido pelos empresários. Mas o senhor... tem muita gente que pensa que o sindicato médico do Argolo, não, doutor, o senhor que é médico, doutor. E apoia o pacote integralmente. E apoia o pacote que é um sindicato patronal, não é? O Senge não é um sindicato patronal também. Então, quais são as suas razões para não? Eu acho que o pacote, o governador está com toda a liberdade de expressar o seu pacote, né? Agora, nós, como sindicatos e como cartesianos que somos, engenheiros, nós temos alguns pontos de vista divergentes desse pacote. Mas não é todo o pacote? Não, eu não desembrulhei todo o pacote, porque o pacote foi entregue e são não foi discutido. 40 medidas? Né? Não foi discutido. São cerca de 40. 40 projetos. 40 projetos. 40 projetos. Nesse pacote, nós, inclusive, na presença do Branco aqui, estamos pedindo audiência do governador há quase um ano, para que nós possamos ser ouvidos como categoria diferenciada que somos, engenheiros, cartesianos. Os porta-vozes estão aqui, ó. Pois é, nós estamos pedindo cartas e mais cartas já postadas na Casa Civil e nós queremos contribuir sim com a técnica da engenharia. E nós não aprovamos o pacote, até então o que nos chegou, né, de soluções para o Estado do Rio Grande do Sul, nós divergimos frontalmente como técnica de que não estão contempladas as visões técnicas nesse pacote. Quais são as visões técnicas do Senge? Várias. Por exemplo, a Cientec, por exemplo. A Cientec. Qual é o papel da Cientec? Todos sabem qual é o papel da Cientec? Não, bom, aqui tem um especialista. Eu sei, é comigo a secretaria. O debate é comigo aqui. Já foi com ele também. Cientec é para mim aqui. Qual é a função da Cientec hoje? Eu te faço uma pergunta. Tudo. A nossa mesa que nós almoçamos hoje, o carvão, a técnica desenvolvida no arroz parbolizado. Qual é a técnica do carvão que foi desenvolvida? Bom, tem várias técnicas. Tem estudo de gaseificação que até hoje não saiu, faz 30 anos. Eu concordo. Isso só que pode ter feito por outros também. Não quer dizer que necessariamente precisa sangrar o Estado. É isso que nós estamos propondo, é um novo conceito para o Estado. E o que outros atores, a Universidade da UPF pode fazer, outras universidades, tem 500 laboratórios que possam fazer. O que nós estamos propondo é um novo modelo para o Estado. O Estado precisa estar onde ele precisa estar, não necessariamente onde aquilo que não dá resultado. A Cientec, o senhor falou do carvão, na mesa do carvão, mas se não fosse a iniciativa privada, nós não teríamos essa mesa. Nós precisamos fomentar as atividades. É diferente. Agora, sair dizendo que é contra porque é contra... O sindicato está aberto para discutir isso. Nós estamos abertos também. Mas nós também estamos abertos. Quando é que o senhor pediu uma audiência para mim? Várias. Não, para mim? Para o governador do Estado, para a Casa Civil. Estou dizendo. Várias vezes. Mas eu estou à disposição. Mas eu posso encaminhar não encaminhar, não. Vamos falar, nós estamos discutindo. Está aceito. Vamos discutir. Agora com propostas concretas. Com certeza. Propostas concretas com fundamento. Agora chegar aqui e colocar que sou contra o fechamento da Cientec e não tem fundamento, fundamento técnico para colocar o porquê que nós estamos fazendo, aí realmente é mais complicado. Eu estou disposto a discutir, porque é esse momento que nós temos que colocar aquilo que é obrigação do Estado. O que o governador está fazendo, e aí ser frontalmente contra tudo, me desculpa, que aí é ser contrário ao Estado. Nós temos um Estado hoje falido, um Estado que quebrou.
Um Estado que precisa ter alternativas e que o governador está colocando e que não vai ficar nessas. Nós precisamos ter outros enfrentamentos. Sim. O Estado precisa saber o que precisa fazer. Você está receita. Vamos abrir caixa preta do Fundapem? Não, está aberto, está lá à disposição. Não é comigo. Não fale em caixa preta que o senhor não saiba. O senhor não fala em caixa preta, o senhor não fala. Na minha frente o senhor não vai falar em caixa preta. Porque o Fundapem é comigo. Então, para quem? Para quem? A ação civil pública que o sindicato mudou. Não, mas não é contra o Fundapem. Não fale que o senhor não sabe. Não fale que o senhor não sabe. Não é referente ao Fundapem. Não, o senhor acha que sabe. O senhor falou de Cientec, não deu fundamento. Agora o senhor está falando da caixa preta, que não é... Aqui, não, vamos discutir, não. O espaço é aqui para discutir. 30 minutos, discutir todo o potencial de uma Cientec, mas eu estou à disposição. Que é muito mais antigo que a minha idade e a sua. Bom, mas ela foi iniciada. Quando ela foi construída, eu não sou contrário quando ela foi iniciada. Porque ela tinha necessidade de ser construída. Ao longo desses 40, 50 anos, nós não somos contra por ser contra. Nós somos contra a condição de conceito. O Estado precisa ser um Estado moderno. O Estado precisa ser da sociedade. Prestar um serviço com qualidade. Ter segurança, ter educação, ter saúde, ter infraestrutura, que é tão necessário. E outras coisas, elas precisam ser discutidas. Então eu estou à disposição. Mas eu só não vou aceitar que o senhor fale em caixa preta aqui na minha frente. Senão nós não vamos acelerar. Eu estou à sua disposição para esclarecer. Senão fica muito fácil só chegar, jogar as palavras e não confirmar. O Ministério Público também está postulando a abertura dessa... Mas sabe, tem um problema é que o presidente Alexandre Roma não estava aqui. Nós falamos disso. Eles querem inteiramente favorável a abrir esta famosa caixa preta, que não vem do governo atual. Sim. É uma caixa preta que vem de ano. Eu sou inteiramente favorável a abrir. Não, é um dinheiro emtesourado, é um dinheiro que vem de renúncia fiscal e que a sociedade tem direito de saber. Mas ele também é favorável. Eu estou aberto. O Fundapem é comigo lá. Duas coisas que o senhor falou. Não, está aberto, não vamos abrir. Vamos abrir. Diálogo. Não, está aberto o diálogo. Só talvez esteja batendo na porta errada. É que também quem vai na porta errada é que ele não quer solução. O rei não me recebe. Então o rei tem que delegar alguém para atender, né? Não, mas dependendo dos assuntos, primeiro tem que ir na secretaria. É que às vezes tu vai na porta errada porque não quer, talvez, ir na porta certa. E aí para poder ter discurso. E aí discurso é muito fácil. Jogar palavras. Deixa eu fazer uma pergunta para quem está nos ouvindo aqui. O que você compra do Estado? Está satisfeito com a saúde? Você está satisfeito com a educação que o Estado dá? Claro. Você está satisfeito com as estradas, com a segurança? Você está satisfeito com a segurança? Não está, porque o Estado não está... Está satisfeito com os incentivos fiscais? Não está satisfeito com nada. Então, o que está havendo não é esse pacote, é este governo que propôs desde o início mudanças importantíssimas que já foram implementadas. Nós estamos discutindo agora, mas e o ontem? Que se aprovou a Previdência Privada, a reforma fiscal, a diminuição de secretarias, a diminuição de CCs, mais de 1 bilhão por ano de economia em diárias, em viagens. Esse é o Estado que se iniciou há 2 anos atrás. Quando disse que iniciou tarde, Branco, equivocadamente. Nós iniciamos há 2 anos atrás essa transformação de um Estado que estava completamente incapaz de servir ao cidadão e de prestar o serviço que ele compra. Que eu compro com meus impostos, que você compra com seus impostos, que você, José Carlos, compra com seus impostos, que o brigadeiro compra com os impostos e não recebe esse serviço do Estado. Nas mínimas condições de dignidade do ser humano. Agora, se propôs um tipo de governo novo. Quer ou não quer? É uma outra discussão. Vamos discutir aqui, acho que é para isso aí. Está na Assembleia para essa discussão. E as ideias têm que ser respeitadas aqui e temos que escutar. Não, talvez o que o presidente Roma esteja reclamando é que alguns segmentos não foram ouvidos. O problema é que se começar a ouvir todo mundo, acaba não sendo faz, nada. É isso aí. Esse é o problema. E a discussão, então, há necessidade de mudar, há necessidade. Eu concordo com se está mudando onde deve ou não, eu acho que o Sérgio tem toda a razão. É o governador, é você. E a discussão que o governo fez e o secretário Pedro colocou, isso desde de assumir e várias avaliações que foram feitas e vários encaminhamentos que foram dados, e aí foi feita uma avaliação dessa primeira etapa e que foi encaminhado para a Assembleia para ser discutido. Essa é a discussão agora, tem tempo hábil, tem todas as pessoas, tem a pluralidade, está a representatividade da sociedade, agora que precisa ter realmente esse entendimento. O que é do Estado? Que é um Estado novo, moderno, que atenda a sociedade, ou um Estado antigo, que é o que nós estamos vivendo hoje aí, que o governador está propondo essa separação. Mas tem alguma dificuldade em ouvir o presidente Vicente, receber o presidente Vicente? Nós estamos lá para atender todas as pessoas, eu atendo todos. Nós estamos lá para atender todas as pessoas. Então, presidente Alexandre, quero contribuir nessa discussão e falo agora pelo COMUG, pelo Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas, que tem um histórico na área da educação espetacular. Congrega mais de 202 mil universitários no estado do Rio Grande do Sul.
Nós também não fomos chamados para participar deste ato que os dois secretários aqui estão fazendo referência. Mas, entretanto, nós não somos contrários à proposta de mudança, à proposta de reforma. Eu acho que esse é o sentimento que o Estado do Rio Grande do Sul precisa. Que as instituições, como a sua, como a nossa, a universidade ou as universidades, precisam ter um diálogo franco com o governo, a partir do que está sendo feito. De nada adianta, no meu modo de ver, nós sermos contrários àquilo que está posto. Se vai dar certo ou não, nós temos que mostrar os caminhos. Eu acho que isto falta. Isto sim, secretário. Nós precisamos aproximar as instituições, as associações, como é o caso aqui dos engenheiros, dentro do grande propósito de todos os gaúchos, que é a recuperação do Estado. Claro. Ninguém nega isso. Ninguém nega. Ninguém é contrário por ser contrário. Agora, é claro, em algumas questões, algumas benesses vão acabar. Alguns privilégios acabaram, terminaram. Ora, isso incomoda muitas pessoas. Aí talvez seja mais fácil. Não, nós somos contra porque vai precarizar o Estado. O Estado já está precarizado. Nós não temos mais como... Reitor, eu quero dar uma contribuição. Nós precisamos olhar para frente. E aí eu vejo presidente, que nós precisamos fazer isso juntos. A sua associação, nós que formamos engenheiros e tantos profissionais, precisamos ter uma ação conjunta no sentido de olhar para o Estado de cabeça erguida, apontando caminhos. E quem está no governo precisa, sim, ter a capacidade de ouvir as propostas que virão da sociedade, que são bem propositivas. Reitor, sem querer defender o governador, e já defendendo nesse aspecto, que eu fui um crítico da governadora Lídia da Cruz, que ela não deixava os secretários atuar. Então, virou uma ponte aérea, passar por cima do secretário para a governadora, e ela apanhou muito por isso. Ela sofreu. Eu acho que, nesse aspecto, o governador Sartori, ele tem que valorizar os secretários e valoriza. E delega. Que é aquela história. A gente diz sempre, por que usar o santo para chegar a Deus, ou direto a Deus? Não, acho que nesse aspecto é importante. Cada um tem a responsabilidade das suas tarefas. E aí eu acho que o senhor está falando justamente em duas responsabilidades suas, que é o Cientec e o próprio Fundopem. Eu acho que aí esse diálogo tem que partir dos secretários. Eu quero dar o meu testemunho. Que o governador não vai, ele não tem como, é humanamente possível receber todo mundo. Ele não passa por cima, ele valoriza a secretaria, dá autonomia para os secretários, e o que ele quer é tomar a decisão final, que é o secretário que encaminha as sugestões e o governador. E nós estamos tendo a oportunidade ímpar de ter um governador corajoso, humilde, ouve muita gente, ele é uma pessoa que ouve muito mais do que fala e tem coragem de tomar essas decisões. Então, agora, a equipe, porque se não tiver como bater na secretaria, se for assunto de estradas, se for de rodovia, se for de desenvolvimento é comigo, se for com agricultura é com o Hernani, se não tiver secretário, ele não precisa ter secretaria, pode acabar. O governador saiu de 29 secretarias para 20 e agora está propondo 17. Né? Então, ele já está enxergando. Agora, o enxugamento não quer dizer que não vá valorizar, ao contrário, ele está fortalecendo as pontas dos secretários. Secretários, Pedro, Branco, reitor, o sindicato é um sindicato diferenciado. O sindicato de engenheiro é um sindicato diferenciado. Nós não temos filiação partidária nenhuma. Está lá no nosso planejamento estratégico, nossa missão, valor, nós não temos filiação partidária nenhuma. O que nós queremos é contribuir no campo das ideias. O sindicato é propositivo, inclusive vai estar discutindo agora a questão da sustentabilidade, dia 8 de dezembro no Palácio São Rafael, como já convidamos o governo a participar. O BIM esteve lá discutindo a questão da dívida. O representante da minha secretaria já foi lá no evento. Eu, infelizmente, não consegui conciliar. Mas para ver como também nós valorizamos, porque nós gostamos de ouvir também. O sindicato está mostrando a sociedade, e está mostrando ao governo, e está mostrando a todas as parcelas da sociedade, que o sindicato quer discutir. A engenharia tem que ser consultada, a engenharia tem que ser valorizada nesse momento. Que o Estado está numa situação caótica. Nós temos muito a contribuir. Dentro da própria Secretaria da Fazenda tem muito engenheiro que pode colaborar. Tem muitas pessoas que querem colaborar. O sindicato tem essa propositura de formar, de qualificar
e também de discutir. Está aqui os secretários dois, o secretário-presidente Seixas. Fazer um encontro. Estamos à disposição. Nós estamos à disposição. O secretário dos Transportes. Vamos sim procurar. As duas áreas têm a participação efetiva de engenheiros. E hoje, o jeito que chegou o pacote do governo, que está sendo desembrulhado, está sendo analisado pela Casa Legislativa, que tem o seu papel agora, que veio do governo, agora a Casa Legislativa vai olhar, vai analisar. Nós estamos também conversando com os parlamentares e mostrando os nossos pontos de vista. E vai ser um debate dentro da casa que depois vai dizer, olha, vamos para cá, vamos para lá, vamos apoiar, esse aqui vamos mudar, vai ser alguma coisa vai ter que ser mexida. Né? Ele ou vem, não, ou até melhorado. Claro. Para bem ou para mal, mas alguma coisa tem que ser feita. O pacote não é estanque, é uma visão e a Casa Legislativa vai fazer a sua análise, vai ser o juiz de valor e vai dizer se vai aprovar ou não vai aprovar, vai botar uma emenda aqui, vai alterar aqui. É isso que, que é o papel da Casa Legislativa. Isso é normal. Né? Então, o sindicato está procurando, sim, todos os partidos, Pedro, tem que ser. Todos os partidos, e levando o nosso ponto de vista. A nossa visão sobre temas técnicos, sim, é o nosso papel. E assim estamos fazendo. E é um direito. É um direito. Claro, é um direito. Vamos agora... A contribuição é importante. É importante. Vamos agora à boa notícia do dia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAU-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Continuamos homenageando o nosso querido, eterno Roberto Pi, que nos deixou ontem, com quem convivi longamente nesses anos todos no Colégio Farroupilha, onde foi arquiteto, foi seu diretor, agora no CAU, no Instituto dos Arquitetos do Brasil. A família do Pi, o nosso abraço novamente ao Joaquim Haas, presidente em exercício do CAU, que agora assume a presidência, toda a diretoria, todos os arquitetos. Foi uma grande perda do nosso Roberto Pi. E ele gostaria que a gente continuasse a se manifestar a respeito destas atividades do CAU. E a fim de promover o debate sobre mobilidade urbana e melhoria nas relações entre as vidas em trânsito nas cidades, os sindicatos arquitetos do Estado do Rio Grande do Sul e o Instituto dos Arquitetos realizam no dia 9 de dezembro, em Porto Alegre, a primeira edição da Volta Ciclística dos Arquitetos e Urbanistas em parceria com grupos de ciclistas, que são aqui do nosso Rio Grande do Sul. O evento é uma homenagem ao arquiteto e urbanista Joel Fagundes, ciclista. Joel foi vítima de atropelamento por carro enquanto pedalava na capital gaúcha. Ele tinha 60 anos de idade, utilizava a bicicleta como principal meio de transporte dentro e fora da nossa cidade. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso querido amigo oncologista, Dr. Gilberto Schwartzmann, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan e mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina. Dr. Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzmann, sou especialista no tratamento do câncer. Eu tenho dito reiteradas vezes aos senhores e senhoras que os pacientes com câncer devem confiar na ciência, pois há milhares de cientistas no mundo inteiro trabalhando continuamente na busca de novos tratamentos. Eu vou dar um exemplo. Neste último Congresso Europeu de Oncologia, em Copenhague, foram apresentados os resultados de um estudo muito interessante para pacientes com câncer de ovário. Na pesquisa com mais de 500 mulheres com esse tumor e que haviam falhado ao tratamento, essas mulheres receberam uma nova medicação que é uma proteína que inibe uma etapa crítica no crescimento desses tumores. O medicamento se chama Niraparib e as pacientes que receberam essa medicação tiveram um tempo de controle de doença muito maior e com efeitos colaterais muito bem tolerados. Esse é apenas um exemplo das grandes novidades que estamos vivendo no tratamento do câncer. Mantenha o otimismo, a pesquisa do câncer está no rumo certo. Obrigado, doutor Gilberto. Brigadeiro Raul José Ferreira Dias, esse terrível acidente que vitimou quase toda a delegação da Chapecoense, que entristeceu profundamente o mundo, né? Porque hoje as manifestações são no mundo inteiro, de atletas, de entidades, enfim. Está todo mundo chocado com o maior acidente aéreo de uma delegação esportiva. Então eu começo até questionando por que se contrata uma empresa de um avião só. Uma empresa, não é nada contra o oficial da Força Aérea, que o senhor é oriundo, foi comandante do 5º Comar, mas foi uma pessoa que saiu da Força Aérea, comprou um avião e começou a fazer voos fretados. A bem da verdade, a Lamia, ela teria 4 aeronaves.
ela tem a sede dela na Venezuela. Ih, rapaz. E tem esta aeronave, o Charlie Papá 2933, ele tem o registro na Bolívia. E aí vem aquelas questões, por que que o avião... Pelo seguinte, porque pela regra da Organização de Aeronáutica Civil Internacional, você só pode operar o fretamento entre bandeiras, ou seja, o voo é para aquele lugar, vai para Medellín, então teria que ser uma companhia colombiana ou brasileira. Né? E, no caso, é uma companhia venezuelana com ramificação na Bolívia. Bolivariana. Por isso é que o avião foi a Santa Cruz de La Sierra. Tá? O primeiro avião. Para pegá-lo em Santa Cruz de La Sierra e levar de Santa Cruz até Medellín. Agora, Paulo, vou tentar fazer rapidamente um comentário somente para os nossos telespectadores que não são técnicos, não têm o conhecimento. Eu não sou um técnico de segurança de voo, eu sou um piloto e vou falar enquanto piloto. Tá? Primeiro, o BAI 146, que é o avião acidentado, né, o British, o BAI 146, ou RJ-85, é o mesmo avião, é um avião jato regional. Ali foi mais ou menos final dos anos 70, início da produção dos anos 80. Esta versão seria de até 200 lugares, seria para mais de 100 lugares. É a versão mais alongada, seria a série 200, segundo as informações que eu consegui colher. Contudo, foi um avião que, com o tempo, ele foi, vamos dizer assim, ultrapassado, inclusive pelos aviões da Embraer, os nossos E-Jets da Embraer, que se transformaram em aviões, principalmente a série 190, 195, que está sendo usado aí no mundo inteiro, pela Azul, direto aqui no Brasil. Então, o avião, pela operação dele, são 4 motores, então é um avião que, logicamente, vai consumir mais combustível do que um bimotor. E como esses projetos nossos são mais modernos, você tem um avião que voa tanto ou mais rápido que ele, gastando muito menos. E não é só o gasto do combustível, é o custo operacional quando ele pousa no chão. Então, os nossos aviões, por isso o sucesso da Embraer. Mas eu não vim falar do BAI. Então, é um avião que opera tranquilamente, opera com 2 pilotos, é homologado para operar com 2 pilotos, não precisa ter um engenheiro de voo. E ele usava uma tripulação de cabine para conforto dos passageiros, né, que são comissários, essas coisas assim. E agora me chama a atenção, e aí vem durante o dia todo ouvindo os comentários, eu peguei aqui, o pessoal da aviação conhece, o Janes Aircraft. O Janes vamos dizer assim, a bíblia da aviação no mundo inteiro. Então, na Janes eu peguei algumas informações, e aí eu me surpreendi, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. O alcance pelo Janes, não é no manual do avião, é pela Janes. Ele teria um alcance de 2.900 quilômetros, isso 1.800 e poucas milhas. Só que, quando eu fui confrontar isso em função de algumas notícias, com a distância que ele teria que percorrer, certo? De Santa Cruz até Medellín, eu me surpreendi. Estou vendo no mapa aí, é longe. É longe. E não é só longe, porque a distância total no mapa, ele está me dando aqui 2.735, 2.750 quilômetros arredondando. Se o avião tinha 2.900 de autonomia, nossa, mãe, é muito pouco. Aí tem... Mais de zero. Certo, secretário, tem um detalhe. Esse avião pode ter sido modificado para ter uma autonomia maior? Pode. Qual é a probabilidade disso ter ocorrido? Muito pouca. Agora, teremos que ver isso... Se dá qualquer problema, é uma fatalidade. Sim, pois é. É uma fatalidade. É importante também que nessas regras de voo internacionais, que ele é obrigado a seguir, ele teria que sair
da origem, que no caso foi Santa Cruz, se dirigir até o destino dele, que no caso era Medellín. Dali ele teria que ter autonomia para seguir para uma alternativa que, pela regra, teria que estar a no mínimo 54 milhas ou 100 quilômetros de distância e ainda voar mais 30 minutos. Não tinha. Aí eu tecnicamente não tenho curso no avião, mas as informações técnicas disponíveis hoje, não é no Wikipedia, é no James, ou seja, informações técnicas de aviação. Ele realmente ficaria uma autonomia muito, mas muito pequena. Ele poderia fazer o voo? Poderia. Mas ele, na minha modesta avaliação, o risco é elevado. Agora, tem que ver o que é que ele colocou no plano de voo dele lá em Santa Cruz. Por que ele ficou fazendo aquelas... Muito interessante a tua pergunta. Aquele círculo. Foi uma coisa que logo no início de manhã, logo que saíram algumas primeiras informações, eu fui atrás disso. O que eu consegui levantar foi o seguinte. Tinha um outro voo de uma outra companhia que estava se dirigindo para um outro local que não era Medellín. Só que essa aeronave, por alguma necessidade técnica dela, ela declarou emergência. E ao declarar emergência, ela automaticamente assume a prioridade para o voo, para o pouso. E teria, eu vou colocar no condicional, teria obrigado ao avião da Lamia, o avião do acidentado, a fazer algumas órbitas, chamam-se algumas voltas, né? Ficar dando volta, que o termo técnico é fazer em órbita, aguardando um momento de aproximação. Tá? Pelas imagens e pelas informações técnicas que eu consegui colher junto aos órgãos de prevenção e investigação de acidentes aeronáuticos, no chão, ele aparece uma coisa assim de uma batida no chão placada, sem explosão, ou seja... Ele não bateu contra nada, ele remeteu contra o chão. Então, inclusive, tem uma imagem em que ele vai praticamente abrindo uma clareira no meio das árvores, ele faz uma clareira de uns 150, 200 metros, porque ele entra ali como que planando, alguma coisa assim. Então, aos nossos telespectadores, às senhoras e senhores que sempre nos honram com a audiência, muito provavelmente houve um risco, se colocou em risco aquele voo, e aí eu me pergunto, meu Deus do céu, por que não contrataram a TAM ou a Gol para fazer São Paulo direto para Medellín? Isso seria o normal? Brigadeiro, e o mau tempo, isso... Não, o mau tempo já estava chovendo. É o seguinte, a chuva no voo, ela é um fator de dificuldade, mas ela não impede. Os instrumentos de voo, ele vai voar e vai se fazer aproximação e vai pousar. Nas minhas horas de voo, quantas vezes fiz isso? Decolava e pousava debaixo da chuva. A chuva em si não é o problema. E está certo que eu falta combustível mesmo? Não está certo. Não está certo. Agora, todos esses dados aí nos dão muito. O que é certo, a informação técnica da Janes Aircraft, Janes All the World Aircraft, é uma publicação técnica de aviação, nos diz que esse tipo de aeronave teria um alcance de 2.900 quilômetros. E no mapa, a distância a ser percorrida 2.750 quilômetros. Então dá 150 quilômetros de Alguém quer se manifestar sobre o acidente aqui? Eu gostaria, assim, está muito recente, eu acho que tudo isso, né? O Brigadeiro fala com propriedade. Nós temos que também avaliar, tem coisas que acontecem no ramo da aviação, né, de que empresas que não fazem as devidas manutenções que o fabricante determina. Bem como essa expansão da autonomia, isso tem que ter uma licença do fabricante. Sim. Hoje eu já trabalhei com aviação, né, trabalhei
antiga Aeromote Aeronaves e Motores, né? O nosso não Viana. Para mim é novidade. Meu amigo Barreto Viana. Exatamente. E lá tu tem os manuais que o fabricante ele manda fazer, manutenções de célula, de motor, de aviônica, de instrumentos de navegação. Tem coisas em aviação que você troca calendário. Voou, não voou. Exatamente. Voou, o avião voou 1 milhão de horas ou não voou nenhuma hora, você troca. É obrigado pelo fabricante. Então tem algumas coisas que assim, ó, a economia de vez em quando pode ocasionar o que ocasionou. Sobre esse tema, secretário. Não, olha, tecnicamente eu acho que as explicações já foram aqui muito bem estudadas e explicadas. Eu queria ter conhecimento, eu te agradeço aos dois aqui pelas explicações, mas nesse momento aqui a gente tem que fazer uma reflexão do que aconteceu e pelo menos de atitudes de grandeza nesse momento. Sim. Eu acho que foi geral a consternação, as atitudes da Conmebol, as atitudes do próprio time de Medellín o Atlético propondo que a taça fique com a Chapecoense. Os clubes brasileiros, eles mesmos suspendendo a final do Grêmio amanhã, não tinha clima nenhuma para a final amanhã, suspendendo a rodada de domingo, oferecendo ajuda à Chapecoense, todos nós orando, rezando. E hoje eu acordei às 5 da manhã, perdi o sono às 5 da manhã e aí vi o celular, tocou. Já estava nas redes sociais, tinha caído, eu não acreditei, que era uma coisa inacreditável. Depois tu vai ver que começa a morrer os teus amigos. Perdi lá um menino que era quase um sobrinho meu, filho da Nadir, minha irmã lá de Tupã, está de luto, um menino de sucesso. Quer dizer, não tem cabimento, isso é uma coisa que... Mas nesse momento nós vimos assim a solidariedade do mundo em relação a esse evento. Sobre o tema, antes de entrarmos no ponto final. Do ponto de vista técnico, não tenho nenhuma consideração a fazer, a não ser exatamente manifestar o pesar, né? A consternação de todos em razão deste acontecimento trágico. Palavras não tem, não. Eu acho que os pesos e esse clamor e essa situação é difícil. Então, a tristeza, né, por nós estar vivendo. E eu acho que uma coisa que o secretário Pedro coloca nós começamos a avaliar no nosso dia a dia, né? Tu vê amigos e tu vê no dia a dia. Como se comentasse, né, poderia ter acontecido com outros clubes, poderia ter acontecido com... Nós estamos todos, né, seguidos em avião. Eu acho que isso que fica realmente... Mas acho que fica uma marca disso aí também, que não pode contratar qualquer empresa. Que sirva como aprendizado, né? O Grêmio já deu uma mancada quando contratou a Fly. A Fly deu problemas na viagem e depois... Deu problemas com a Fly? Com a Fly deu, e depois deu com o Corinthians, que não conseguiu decolar. E acabou batendo no muro no fundo da pista. E hoje esse avião está abandonado em Congonhas lá, todo quebrado. Nós vamos agora ao ponto final com o Gimo e Facinep. Não pode. Mas eu acho... Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. Brigadeiro Raul José Ferreira Dias. Sim, então, realmente nos solidarizar com todas as famílias, né, enlutadas aí, atletas, profissionais da imprensa, certo? E tantos amigos que... Perdemos um menino que foi nosso funcionário lá na TV Pampa, lá em Pelotas, o Gabriel. O Gabriel, rapaz. E o que me chama a atenção é isso. É a autonomia que a aeronave tem nos compêndios internacionais de peso, né, e a distância que ela teria que voar. Né? Isso me chamou a atenção. Né? E agora, sobre o problema da manutenção, eu não tive nenhuma indicação, mas nenhuma, certo, que as manutenções que os aviões da Lamia sofrem, não há nenhuma dúvida, pelo menos até agora, sobre problema de manutenção. A única coisa que realmente, tecnicamente, me chama a atenção, me grita aos olhos, é a autonomia do BAE 146 e a distância a ser percorrida. Sem fazer brincadeira, no momento trágico, eu brinquei aqui que questão bolivariana, a empresa aérea da Venezuela com o avião da Bolívia,
acaba sendo as questões ideológicas, às vezes, tem até avião bolivariano, mas é muito sério o assunto, acho que tem que ser explorado a fundo o que aconteceu e o destino teria que ser ou uma empresa colombiana ou uma empresa brasileira. Essa que seria o correto de acordo com as normas internacionais. Secretário Pedro Westphalen, seu ponto final. Não, olha, esse é um tema que não nos surgiu hoje. Eu te confesso que trabalhei o dia hoje praticamente consternado. Aquilo ia e voltava, reflexões sobre a vida da gente, sobre o que tem que ser feito, sobre as nossas funções, discutindo aqui o Estado. Tenho mais convicção que nós precisamos reformar esse Estado, sim, defender esse pacote, sim, explicar esse pacote, discutir esse pacote na Assembleia. Não há problema nenhum. O governador Sartori é um homem que escuta e mais que escuta, e sabe escutar. Não confunda a humildade do Sartori com a falta de inteligência e conhecimento que ele tem do Estado e do que quer fazer. Sabe muito bem. Estou empenhado nisso radicalmente, porque tenho convicções que, na minha idade, nós temos que deixar um legado para que uma geração futura tenha pelo menos as esperanças de receber o que paga para o Estado nos seus impostos em termos de serviço. Presidente Sente, Alexandre Bom. No minuto final, aqui é o nosso sentimento, o falecimento do nosso colega Pi, do CAL, onde o sindicato também acolhe os arquitetos. Hoje nós temos mais de 1.000 arquitetos, sócios do Sindicato de Engenheiros. Então, a nossa manifestação aqui de pesar ao nosso colega arquiteto e também uma consideração sobre o pacote do governo do Estado, que o sindicato, sim, vai fazer o seu papel como entidade de classe e, sim, debater dentro da Assembleia Legislativa e vamos contrapor ao pacote do governo do Estado a devida proporção da área técnica da engenharia, para, sim, subsidiar melhor a bancada aqui lá dos 55 deputados e fazer o contraponto à medida do possível. Reitor José Carlos de Souza. Quero, no ponto final, fazer o registro de que os atletas do Chapecoense faziam suas avaliações físicas e técnicas na Universidade de Passo Fundo, na Faculdade de Educação Física e Fisioterapia. Então, para nós, este acontecimento, ele reflete duplamente, além do sentimento de consternação, também em razão de que nós estamos auxiliando dentro das nossas atividades também a Associação Chapecoense. No que refere ao pacote do Governo do Estado, nós queremos dizer que estamos enxergando isto como algo necessário e que precisa, sim, ser aberto para toda a comunidade poder participar, discutir e verificar o que é possível fazer para a recuperação do nosso Estado. Secretário Fábio Branco. Eu também, na verdade, a consideração final e no minuto final é os pêsames também que como eu acho que foi dito aqui por todos, difícil até de poder se manifestar. Mas estando aqui sempre pela mesa qualificada, dirigida pelo amigo, sempre é uma oportunidade muito boa. Já fazia algum tempo que não vinha, né, e pretendemos aí estar em outras oportunidades, alguns temas para o desenvolvimento do Estado. Aliás, a Pampa é povoada de papareia aqui, né? Por sinal, por isso que tem sucesso também, né? Olha. Ali, Mas a hora que eu cheguei, eu disse, eu tenho que ir no Ruivo e tenho que ir na Vera. São 2 braços que eu tenho que dar por ser rio-grandino. E não é por nada que também o sucesso que é por ter essas 2 grandes figuras. Claro que a equipe é muito boa, né? O Jamie Copps tem aí, sim, que é outro... O nosso colista, que é outro... Uma grande figura. Rio-grandino. Mas eu fico aqui, então, a nossa disponibilidade, poder discutir, seja com os segmentos, seja com os nossos telespectadores, dos temas estratégicos de desenvolvimento. Eu acho que isso é uma etapa que o Estado do Rio Grande do Sul está propondo, né, de um novo conceito de Estado para atender a sociedade, atender mais de 11 milhões de pessoas e no mesmo caminho também a recuperada da economia. Nós podemos falar um pouquinho, que eu acho que é importante, é o ambiente de negócio no Rio Grande do Sul. Então, é um papel que nós estamos fazendo, é importante a imprensa. Eu fico à disposição, em outras oportunidades, vamos poder vir aqui. E já pode agendar o encontro de vocês, hein? Não, para mim já está agendado, é só o dia que quiser. Vamos formalizar como isso. Todos. Não, para mim não tem, aqui já saímos com a data marcada aqui, não tem nenhum problema. Casa Civil, que nada, vamos direto para... Não, que for tema, claro que eu quero dizer, né, Paulo, aquilo que for de minha responsabilidade, claro. Que não for de minha responsabilidade... Não, se forem estradas, deixa com... Da mesma forma. Até porque ele tem mais competência, então é melhor cada um
no seu quadrado, né, na sua responsabilidade. Mas entendemos que isso é uma discussão importante de um conceito de um novo Estado que atenda à sociedade. Estamos à disposição. E isso, para encerrar também, quero dizer que parece que eu estou na minha sala. Essa foto aqui é muito semelhante à minha sala lá do centro administrativo. Acho que você Rio Grande. Não, do centro administrativo. Do centro administrativo. Essa foto tenho quase certeza que é do centro administrativo. O Pedro fica do outro lado, eu vejo que é a catedral, estou todos os dias. Na ciência e tecnologia do lado de lá. Que é do lado. E eu sempre estou ali, sou sempre abençoado pela catedral, como sou um homem de fé, né? Em esperança de ter um Estado cada vez melhor. Então venha sempre, fica mais uma razão de estar aqui no programa. Com certeza. E eu quero mandar um abraço também, já mandei para a família do Roberto Pi, dedicamos o programa ontem a ele, a família, sucesso ao Joaquim Haas, que já era o presidente de exercício fruto da doença do Roberto Pi. Então, estamos torcendo aí para que o nosso CAL continue esse caminho de desenvolvimento, ele que foi o último de todos os conselhos, né? E nós tivemos aí o CAL onde o Roberto Pi teve uma participação efetiva, né, na consolidação do conselho. Quero homenagear também o nosso César Salti, perdeu a mãe hoje, a dona Gislaine, estive lá no velório, então um grande abraço, coragem, César, a toda a família. O César, um grande amigo, nosso vice-presidente da Icatu Seguros, né? E a nossa solidariedade nesse momento de dor que todos que já perdemos a mãe sabemos que é uma das dores mais atrozes que tem. E a solidariedade a todas as famílias das vítimas do acidente deste voo que levava a delegação da Chapecoense à vitória, né? Foi tanta luta, né, para redundar nisso, mas, enfim, é a vida, né? Os destinos, como disse o Paulo Paixão, que perdeu um filho há pouco tempo, agora perde outro, né? Os destinos estão traçados, né? E ele, que é muito espiritualista, ele deu uma lição para todos nós de como encarar esta questão. É verdade. Acho que todos deveriam ouvir o Paulo Paixão, que vale a pena. Obrigado, presidente Alexandre Volmo, secretário Pedro Westphalen, brigadeiro Raul Dias, o nosso reitor da UPF e presidente do Comung, José Carlos Carlos de Souza, e obrigado, secretário Fábio Branco. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates e vem aí o Jornal da Pampa, a Vera Mando já a postos para comandar o programa aqui de Porto Alegre para Pelotas também, e mais o programa lá de Carazinho e Santa Maria com os nossos colegas locais. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.